Você já parou para pensar de onde vem, assim, de fato, o coronavírus? Uma reflexão boa, né? Qual, de fato, a origem das pandemias, de uma forma geral, que o mundo já viveu, né? E vai continuar vivendo, outras pandemias virão. E o que a mídia tem feito de bom ou de ruim durante todo esse tempo de pandemia? Assunto da reportagem de hoje, da série que mostra, né, o que ainda não se falou sobre a pandemia, para a gente refletir um pouco mais sobre esse assunto que é importante estar na nossa rotina, atingiu todo mundo, sem exceção. Você acompanha agora o episódio da série Retratos Pandemia 2020, de Alexandre Mendonça. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? A Primeira Guerra Mundial deixou marcas profundas na população de várias partes do mundo. Mas o que ninguém esperava era que no meio de uma crise mundial pudesse haver uma catástrofe ainda maior. O artigo do médico e doutor em doenças parasitárias, Bruno Schlemper, fala sobre a história das pandemias. Durante a Primeira Grande Guerra, sem os avanços tecnológicos de hoje e sem tanto cuidado com a saúde pública, vários países foram pegos de surpresa pela gripe espanhola. Essa pandemia da gripe espanhola, 1918, 1919, né? Ela foi muito fatal, uma doença que se disseminou muito rápido pelo mundo, né? Ela se originou nos Estados Unidos. Então, morreu muita gente. E o quadro clínico era muito semelhante ao atual. E como não existia hospital, os sanitaristas, os responsáveis, os políticos, diziam: olha, fique em casa. Me lembra muito o doutor Mandetta, quando começou a dizer na sua gestão: fique em casa. E o que é que começou a acontecer? As pessoas morriam em casa. Então, na gripe espanhola, isso aconteceu. A gripe espanhola é chamada dessa forma porque foi bastante divulgada naquele país. E a pandemia chegou a infectar pelo menos 1/3 da população da época e provocou a morte de cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, e até mesmo no Brasil e aqui em Santa Catarina. Mas vários relatos estimam que esse número pode ter chegado a 100 milhões de mortos. Já a Primeira Guerra matou 20 milhões de pessoas. Os especialistas brasileiros acreditam que a pandemia do novo coronavírus não vai chegar nem perto desses números. O problema é que há vários anos os cientistas vinham alertando que outras pandemias poderiam acontecer no planeta. Eu pergunto: que governo nesse país, nesse mundo, se preparou para isso? Praticamente ninguém. Então a doença a gripe espanhola, né, deveria ter servido de exemplo para que se preparasse para um futuro melhor, esperando novas pandemias, e isso não foi feito. A primeira reflexão que eu faço é a seguinte, né? Da onde veio o vírus? Ninguém está falando isso. Porque nós temos um prejuízo da humanidade ímpar em relação a vidas ceifadas, em relação à questão da economia, e ninguém está discutindo por que surgiu e aonde, de que forma. Isso é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo: quais são os protocolos em relação a se surgir novamente? Porque vai surgir. Então, toda essa experiência desse legado a um custo altíssimo não está sendo, na minha opinião, apresentado para a sociedade no sentido de poder entender o aprendizado com relação ao que aconteceu, né? O artigo escrito pelo presidente do Grupo ND, Marcelo Corrêa Petrelli, relata o papel da mídia desde o início da pandemia do novo coronavírus. A gente acaba acompanhando aquela informação que chega de um jeito, depois ela vai trabalhada de outro jeito, a sociedade percebe daquilo e tem aquele reflexo e aquele resultado. Então, quando veio a questão da pandemia, claramente mostrou-se que aquilo era um processo extremamente muito relevante, bastante significativo, que realmente mudar o modo do comportamento das pessoas na humanidade como um todo.
Nos primeiros meses de pandemia, a grande mídia divulgou imagens perturbadoras. Em algumas cidades, covas estavam sendo abertas para dar conta de uma suposta mortalidade em massa no Brasil. Apesar de o número de recuperados da Covid ser infinitamente maior, os principais telejornais destacavam o crescente número de contaminados e de mortes. As informações positivas não tinham o mesmo peso. E eu acho que aí foi um excesso, eu acho que aí foi um problema que foi um excesso de viés nesse contexto, porque cabe à imprensa trazer uma coisa de mais serenidade. Eu digo que mostrou muito a fragilidade dos governantes, né? O Brasil vive um momento que está tentando encontrar caminhos para diminuir a sua corrupção. Veja o que aconteceu na pandemia, né? Fizeram leis que você permite comprar sem licitação e até com pagamento antecipado. E o que aconteceu? Vimos no Brasil inteiro, né, um assalto. Depois de um ano de pandemia, vários aprendizados ainda precisam ser levados em conta. E eu estou escrevendo um livro cujo subtítulo é Pandemias, suas origens e suas vacinas. De onde surgiram esses vírus? Né? Então, vários deles surgiram em ambiente silvestre, contatos do homem, ou seja, o homem penetrando no ambiente silvestre, em contato com o ambiente silvestre, destrói a mata. Enquanto ele estiver isolado na floresta, nenhum mal causa ao homem. No momento em que ele começa a desmatar, começa a causar danos, levar como na China, né? Esse contato é que faz com que as pessoas se infectem. E, finalmente, a comunicação com a sociedade vai ter que se aprimorar. Quem, na verdade, nesse momento, tem que exercer um papel que eu acho que está faltando, eu digo que é um pouco o Senado Federal. Eu acho que o Senado Federal, nesse momento, ele tem a grande responsabilidade de fazer os grandes gestos da nação, né? Então, os estados e a mídia vai ter que ajudar muito. Vai ter que ajudar a mostrar caminhos, vai ter que ajudar a debater, vai ter que ajudar a propor. Eu digo hoje que a gente está hoje sobrevivendo, né? Mas na hora que acabar a pandemia, vai demorar um pouco mais, infelizmente, as pessoas vão refletir sobre as consequências e prejuízos. Aonde eu me encontro, o que eu perdi, como eu vou recuperar? E aí que entra, no meu entendimento, o jornalista, a imprensa, os veículos, a poder ajudar a encontrar esses caminhos mais rapidamente.